a questão da nossa mente automática, o que acontece? A gente vive no modo automático, onde tudo é praticamente pré-determinado nas nossas ações, né? Então, nós passamos por algumas experiências da nossa vida, onde algumas respostas ficam já pré-determinadas, por conta desse viver de modo praticamente que inconsciente, com a nossa mente à frente, né? Então, a nossa mente, como sempre é moldada dentro dessas experiências, ela é bem primitiva nesse sentido. O que eu quero dizer com bem primitiva? Ela vai fazer com que tudo aconteça de modo reativo. Então, vamos pegar um exemplo que eu gosto de usar bastante. Vamos imaginar que viva numa casa, uma família, pai, mãe, filha, enfim, onde várias pessoas vivam na casa e tal. E vamos pensar o seguinte, vamos pegar um exemplo de uma filha. A filha é aquela pessoa que vai ser a inconsciente aí na história, tá bom? Então, vamos pensar que assim, ela e a mãe estão conversando no café da manhã, e aí a mãe dela chama atenção por conta que ela deixou o leite fora da geladeira. E aí começa toda aquela briga e tudo mais, né? Então, já começam os atritos aí. Nisso, essa briga vai ficar presa meio que no inconsciente da pessoa. A nossa mente já vai pegar essa experiência e vai guardar. E aí imagina que toda manhã, quando acorda, elas estão conversando e tal, e aí o que acontece? Ela pega e esqueceu o leite. Aí a mãe vai conversar sobre algo, o que vai vir nesse momento na cabeça da menina? Exatamente a briga da última vez. E aí gera todo o transtorno, gera uma briga. Então vamos pegar isso e vamos imaginar isso no nosso dia a dia. O quantas brigas a gente acabam acontecendo no meio familiar, entre casais. Imagine quantas brigas acontecem por conta dessas pequenas brigas, né? E vamos imaginar outra coisa. Cada um de nós vive como se fosse num mundo. Então, cada um tem o seu mundo. Imagine vários mundos vivendo numa mesma casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vivo de uma forma onde eu penso de uma forma, eu posso estar consciente em determinado momento ou deixando a minha mente à frente, assim como as outras pessoas. E cada uma delas vai ter a sua experiência. Então imagine esse conflito de experiências juntas, né? Podem gerar alguns atritos. Então, quais são esses atritos? Esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo clássico disso. Então, imagina no dia a dia, uma certa briga que aconteceu em determinado momento e que uma conversa onde tem um tom mais elevado de voz vai trazer à tona e vai fazer com que a pessoa que está do outro lado fique já na defensiva. Imagina uma vida onde todo mundo fica numa defensiva. A gente vê muito esse tipo de briga de casais e familiares dessa forma, agindo dessa forma. E isso eu chamo, esse tipo de situação, de atitudes pré-condicionadas, onde a pessoa já está pré-condicionada a isso. Pensa um pouquinho, você nunca se viu nesse tipo de situação, onde por algum motivo você brigou com alguém, por um motivo muito bobo, e aí você foi perceber que na realidade aquela pessoa não estava nem falando daquilo, ou não estava nem dando a entender daquilo que realmente aconteceu, né? Então pense esse conflito de mundos. Eu querendo dizer algo que está acontecendo no momento, agora, ou algo que eu quero trazer para aquela pessoa, e ela vindo naquela defensiva. Então imagine esse conflito acontecendo, né? Isso acontece exatamente por conta desse inconsciente que a gente vive no dia a dia. Se estivéssemos no momento presente, se estivéssemos vivendo o agora, esse momento atual, isso dificilmente ia acontecer. Por quê? Vamos imaginar nesse momento, onde eu estou falando, vocês estão escutando, absorvendo, pensando sobre tudo isso que a gente está conversando. E aí acontece algum tipo de coisa, alguém deixa cair alguma coisa ou algo do gênero. Não vai ter aquela explosão como se tivesse no dia a dia.
Para pensar um pouquinho sobre essa questão, entende? Quando a gente está consciente, a gente entende, putz, acontece, deixou cair, é assim mesmo. Se fosse um outro momento, o que a pessoa ia dizer? Pô, de novo, outra vez, como você é atrapalhado. E aí já começa a crescer vários pré-julgamentos, várias outras coisas que acabam gerando outros conflitos.